com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para os amigos e irmãos do portal Escola Dominical, para que os irmãos possam melhor preparar a aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta videoaula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical ao longo da semana. Vejam também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn do portal Escola Dominical, os links que nós colocamos de outras videoaulas, de outros textos de apoio. Durante a semana, havendo alguma dúvida, coloquem a sua pergunta lá na sala dos professores do portal Escola Dominical. O irmão que não é cadastrado não tem problema, o cadastramento foi suspenso. O irmão ali aparecerá como convidado. Poste ali a sua pergunta e o portal Escola Dominical irá tentar elucidá-la. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão está convidado a assistir a aula ao vivo, diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo, onde o irmão interativamente poderá elucidar as suas dúvidas últimas e no domingo compareça à Escola Bíblica Dominical. É muito importante que o irmão vá, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida para ensinar enquanto evangeliza e evangelizar enquanto ensina. Irmãos, tivemos conhecimento de que em algumas igrejas, em algumas classes de escolas dominicais, os irmãos têm disponibilizado este vídeo. Ao invés de dar aula, colocam um vídeo. Irmãos, isto não é escola dominical. Aqui nós temos uma pré-aula. A aula é dada pelo professor da escola dominical, que na direção do Espírito Santo será conduzido para suprir as necessidades de cada um dos alunos. Nesta interatividade, todos irão crescer espiritualmente. Não veja este vídeo, não substitua este vídeo pela sua aula. Você foi escolhido por Deus para dar aula. E o Espírito Santo, com esses subsídios todos que o irmão encontra na internet, irá dirigi-lo para o seu aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento dos seus alunos. Aproveitamos esta oportunidade, cumprindo aqui o que havíamos prometido, de mandar um abraço ao irmão Maurício, da congregação do Ministério do Belém, do setor 19 Guarulhos e Jardim Paulista, que sempre nos assiste. E havia pedido aí para que nós o cumprimentássemos. Irmãos, nós estamos estudando neste trimestre a carta de Tiago. Fé e obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. O comentarista desse trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva, pastor nas Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. E hoje iremos estudar a lição de número 3, a importância da sabedoria humilde. Nós estamos na sequência do livro de Tiago, da carta de Tiago, e nós já vimos com os irmãos que a carta de Tiago é um típico e característico sermão judaico, ou seja, um discurso com uma série de temas que vão se seguindo conforme a inspiração que o Espírito Santo deu ao irmão do Senhor, a Tiago. Na semana passada, nós vimos que Tiago começa a sua carta mostrando que a vida cristã é uma vida permeada de aflições, de dificuldades, de provações e de tentações. Tiago, ao escrever a sua carta para a igreja, por isso que ela é uma carta universal, ela é dirigida a todos os crentes, Tiago não esquece de mostrar que a vida cristã, ela é permeada de dificuldades. Ele começa falando que nós devemos nos alegrar quando somos provados, porque a provação tem efeitos muito benéficos para o crente.
Como nós vimos na aula passada, a provação, ela gera paciência, a provação, ela gera paciência esta que é a perseverança que nos permite chegar até o fim e sermos salvos. A paciência nos gera o crescimento espiritual, a provação gera a paciência que gera este crescimento espiritual. E Tiago, então, prossegue. Depois de dizer que nós não devemos nos abater, mas antes nos alegrarmos por estarmos sendo provados, pois isto é um selo de autenticidade da nossa vida cristã, Tiago continua a sua carta dizendo que nós devemos atingir a perfeição. Nós já vimos que um dos efeitos da provação é precisamente nos levar em direção à perfeição. Diz Tiago: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1 e 4. Após nos lembrar que a provação faz parte da vida cristã, Tiago nos lembra que nós somos imperfeitos. A provação gera paciência, e a paciência nos conduz no caminho da perfeição. Ou seja, nós somos imperfeitos. Se nós precisamos ser provados para ter a paciência, para que a paciência produza a obra perfeita, e nós sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, isto quer dizer que nós somos imperfeitos. Irmãos, ser cristão é ter consciência de que nós somos imperfeitos. E por que nós somos imperfeitos, irmão Caramuru? Nós somos imperfeitos porque nós somos criaturas. Deus nos criou. Está lá em Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus todas as coisas. Deus é perfeito, mas quando ele nos cria criaturas imperfeitas. Por quê, irmão Caramuru? Porque nós somos imperfeitos, somos criaturas. Aquele que é criado nunca é perfeito. Perfeito é só o Criador. Entendamos bem que o homem, quando foi criado, ele era perfeito em caráter. O próprio Salomão, escrevendo lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, Salomão diz: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. É interessante vermos que quando Deus determina a criação do homem, ele diz assim, em Gênesis 1 e 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é imagem e semelhança de Deus. Imagem porque ele foi constituído reto, como disse Salomão aqui em Eclesiastes. Ele é perfeito em santidade na sua criação. Depois ele pecou e passou a ter uma natureza pecaminosa, uma natureza degenerada. Mas ele foi criado à imagem de Deus. Jesus, quando se fez carne, ele também reproduziu a imagem de Deus. É o que diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 1, no versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quando se diz que o homem foi criado à imagem de Deus, é porque ele foi feito reto, santo, sem pecado. Mas o próprio Deus disse que ele foi também constituído à sua semelhança. Então o homem é imagem de Deus, foi criado imagem de Deus, porque ele foi criado reto, santo, sem pecado, com o mesmo caráter de Deus, mas ele não era igual a Deus.
Ele foi criado à semelhança de Deus. E aí é que está a imperfeição do homem. Ele foi criado à semelhança de Deus. Por ser criatura, ele nunca será igual ao Criador. Todos os homens são imperfeitos. É por isso que Deus, em toda a viração do dia, vinha ao encontro do homem para levá-lo à perfeição. Embora o homem fosse santo, ele necessitava do convívio, da comunhão, do diálogo com Deus para ser levado à perfeição. Perfeição esta que, como nós dissemos na aula passada, é um limite inatingível. É o sentido de limite lá do cálculo integral e do cálculo diferencial na matemática. É algo que tende ao infinito, mas que jamais será alcançado. O homem jamais será igual a Deus, porque Deus nunca foi criado. Deus é eterno e o homem teve um início de existência. Por isso que o homem é imperfeito. É por isso que ele é imagem de Deus. Depois deixou de ser imagem de Deus por causa do pecado, porque nós vemos que quando Adão teve o seu filho Sete, olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, daí porque o homem, ele, depois do pecado, ele perdeu a imagem de Deus. Jesus não, por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão. Ele foi criado por obra e graça do Espírito Santo, então ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. E nós, quando cremos em Cristo, somos novamente criados, somos novas criaturas. E aí, então, passamos a ter a imagem de Deus novamente. Mas, enquanto criaturas, também nós somos semelhança de Deus, porque nós somos imperfeitos. E Tiago, quando diz que a paciência, ela tem a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos sem falta alguma, diz que nós somos encaminhados para a perfeição, mas não somos perfeitos. Tanto é assim que na igreja, como nós estudamos no trimestre passado, Jesus concedeu dons, homens dons, para o aperfeiçoamento dos santos. Está lá em Efésios 4 e 12. Nós somos santos porque fomos criados em Cristo Jesus, somos novas criaturas, mas somos imperfeitos, porque somos criaturas. Ser nova criatura quer dizer voltar a ser a imagem de Deus, mas manter a semelhança de Deus, porque nós somos imperfeitos. Mas para que nós atinjamos essa perfeição, ainda que como um limite inatingível, já sendo imagem de Deus, porque salvos em Cristo Jesus, agora nós temos que caminhar para a perfeição. E para isto, Deus nos dá provações, diz Tiago. Mas também nós temos de ter sabedoria, que é o tema da nossa lição de hoje. A importância da sabedoria humilde. E Tiago diz assim, no capítulo 1, versículo 5, que é o centro da nossa lição de hoje. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Na verdade, para que nós caminhemos no caminho da perfeição, dirigidos para a perfeição, e por isso nós temos falta de alguma coisa, porque o imperfeito sempre tem falta de algo, é preciso, em primeiro lugar, diz Tiago, pedir a sabedoria. A primeira coisa que o cristão deve pedir é sabedoria. Sem sabedoria, nós não podemos iniciar o nosso caminho da perfeição.
nós não poderemos ser aperfeiçoados. A sabedoria é a primeira coisa que devemos pedir. Salomão já dizia que a sabedoria é a coisa principal. É o que nós vemos ali no livro de Provérbios, né, que nós já estudamos no ano passado, o livro de Provérbios. Lá em Provérbios, no capítulo 4, nós vemos que a sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4 e 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. A sabedoria é a coisa principal. Sem sabedoria, nós não podemos nos dirigir no caminho da perfeição. E por que que a sabedoria é a coisa principal? Porque a sabedoria é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus fez Cristo para nós sabedoria. Então, quando nós pedimos sabedoria de Deus, nós estamos pedindo que o próprio Cristo venha para nós. O próprio Cristo foi feito sabedoria para nós. É por isso que nós precisamos pedir que Jesus venha até nós. Quando nós estamos a pedir sabedoria, nós estamos a pedir que Jesus venha até nós. E sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. É por isso que a sabedoria deve ser a primeira coisa que nós devemos pedir. Para atingir a perfeição, nós precisamos de Cristo. Precisamos da sua companhia. Precisamos da sua presença. E é por isso que Tiago diz que para que nós não tenhamos falta em coisa alguma, ou seja, alcancemos a perfeição, é preciso, em primeiro lugar, pedir a sabedoria. Pedir a própria presença de Jesus em nós. Pedir que o próprio Jesus venha a nós. E lá no Sermão do Monte, nós já vimos isto em aula passada, que na carta de Tiago se reporta muito ao Sermão do Monte. Jesus, a nos ensinar a orar, ele diz lá no capítulo 6, versículo 10 de Mateus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vir o reino é vir o rei. É vir o próprio Jesus. Que ele nos governe, que ele nos controle, que ele venha nos dominar. Ele foi feito sabedoria para nós, por Deus. E quando Tiago fala para nós pedirmos sabedoria, ele está pedindo exatamente isto. Que nós venhamos a pedir a vinda do Senhor. E esta sabedoria está além da razão humana. Esta sabedoria, ela é a sabedoria que vem do alto. O próprio Tiago, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O nosso comentarista, ele até se alonga um pouco na explicação desta sabedoria que está na nossa leitura bíblica em classe. Mas nós iremos nos abster de comentar aqui o capítulo 3, versículos 13 a 18, porque este é tema da lição de número 9.
Na lição de número 9, nós voltaremos a falar sobre a verdadeira sabedoria que se manifesta na prática. Então, por isso, nós vamos nos abster aqui nesta lição de falar sobre as características desta sabedoria e a distinção da verdadeira e da falsa sabedoria. Mas, por ora, dentro do núcleo desta lição, devemos apenas lembrar que esta sabedoria vem do alto. É o próprio Cristo. É Jesus que desceu do céu, que se fez homem e que foi feito sabedoria para nós por Deus. É uma sabedoria que vai além da razão humana. É uma sabedoria que está além da capacidade do ser humano. O cardeal Bellarmino, um dos grandes nomes da Igreja Romana na época do Concílio de Trento, no século XVI, no seu livro As 7 Palavras da Cruz, ele diz que esta sabedoria não é adquirida nos bancos escolares, mas é adquirida na escola do Espírito Santo. Tiago diz que nós somos imperfeitos. Precisamos entrar no caminho da perfeição. E este caminho da perfeição só é feito através da sabedoria. É o primeiro pedido que devemos fazer a Deus. Devemos pedir sabedoria, porque ela, diz o salmista no Salmo 111, no versículo 10, esta sabedoria, ela é o princípio do temor do Senhor. Olha aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quando nós tememos a Deus e queremos obedecer-lhe, queremos caminhar junto à perfeição, precisamos pedir sabedoria. Ao mesmo tempo que Tiago mostra que nós somos imperfeitos e que precisamos da sabedoria que vem do alto, nós também podemos ver em Tiago um outro grande ensinamento. Eu diria até que é o segundo grande ensinamento desta carta. O primeiro é que a vida cristã passa por provações. Ela é repleta de provações e de tentações. O segundo grande ensinamento é que a vida cristã é uma vida de dependência de Deus. Ora, se nós somos imperfeitos e necessitamos da sabedoria para caminhar à perfeição, isto é a prova de que nós dependemos de Deus. Diz Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. O cristão tem que saber que ele é alguém dependente de Deus. Nós dependemos tudo de Deus. O próprio Tiago, ele vai falar, e nós vamos estudar isto lá com maior rigor numa próxima lição, né? Na lição de número 10, o perigo da autorrealização humana. Tiago, ele deixa isto bem claro no capítulo 4 e no versículo 14 ele diz assim, digo-vos, a partir do versículo 13, eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós somos integralmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Não há qualquer motivo, qualquer razão para acharmos que somos donos do nosso nariz, donos da nossa vida. Isto é totalmente fora de propósito. Se alguém tem falta de sabedoria, diz Tiago,
peça a Deus. Nós dependemos integralmente do Senhor. O Senhor, eu já disse aqui, lá em João 15:5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Totalmente dependentes de Deus, irmãos. Só fazemos as coisas se Deus quiser. Porque o profeta disse: operando eu, quem impedirá? E nós precisamos ter esta consciência da dependência de Deus. Hoje nós vivemos um mundo de uma mentalidade predominantemente humanista, onde o homem é o centro das atenções, onde o homem é o centro das preocupações, onde o homem se acha um pequeno Deus, onde o homem acha que não depende de Deus. Muitos até creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. É esta mentalidade que invade inclusive as igrejas hoje, que é o grande problema do homem desde a queda. Foi esta mentira que Satanás disse ao homem. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É a mentira do diabo dizer que nós podemos ser iguais a Deus, que nós não dependemos de Deus. Esta mentalidade que está no mundo, que está no maligno. Mas Tiago diz para o cristão, o verdadeiro cristão, ele sabe que ele depende de Deus. Por isso, quando ele precisar de sabedoria, que é a coisa principal, ele tem de pedir a Deus. Pedir a Deus. Por quê? Porque ele é imperfeito e dependente de Deus. E aqui, Tiago apresenta um outro ensino muito importante, que é o ensino de que nós pedimos a Deus. Ou seja, Deus é perfeito. Deus é o Criador. Nós somos imperfeitos. Nós somos criaturas. Nós dependemos dele diariamente. Por isso, o relacionamento entre Deus e o homem é o relacionamento do Senhor com os seus servos. É um relacionamento vertical. Deus está em cima, o homem está embaixo. Por isso que nós devemos pedir a Deus. Tiago diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedir a Deus. Muito diferente do que nós temos ouvido no falso evangelho da teologia da confissão positiva, onde diz que nós devemos exigir os nossos direitos diante de Deus, onde nós devemos obrigar Deus a fazer isto ou aquilo. Irmãos, nada mais satânico do que este pensamento, de que Deus é obrigado a nos dar certas coisas, de que nós temos direitos e podemos reivindicá-los diante de Deus. Isto que nós temos ouvido em nossos púlpitos é exatamente o contrário do que é ser cristão. Ser cristão é ter a consciência de que nós somos imperfeitos, dependemos de Deus e por isso temos de lhe pedir, de lhe rogar, de lhe implorar. E ele sim tem o direito de não nos dar aquilo que nós pedimos eventualmente. Nós pedimos porque somos imperfeitos, somos dependentes de Deus. Tiago mostra que a vida cristã é a consciência de que nós somos imperfeitos, dependentes de Deus e precisamos dele sempre. Pois Jesus disse, em mim nada podeis fazer.
Este é o relacionamento que nós devemos ter com Deus. É o pedido, é a oração. A oração envolve, entre alguns aspectos, o pedir. Pedir sempre e insistentemente. Jesus deixou isto claro lá no Sermão do Monte, mais uma vez o Sermão do Monte, quando ele nos incentiva a pedir. Ele diz assim no capítulo 7, versículo 7 de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos de pedir. Quando nós pedimos a Deus, nós assumimos a nossa imperfeição, a nossa dependência, nós reconhecemos a soberania divina. Por isso Tiago diz: pedi. Se alguém tem falta, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quando nós pedimos, nós reconhecemos a soberania de Deus. Por isso que é preciso pedir. Algumas pessoas dizem: olha, eu não peço nada a Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso. E você nada obterá se você não pedir. Olha o que Jesus disse aqui: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por que é necessário que nós peçamos? Porque nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, nos humilhar diante da potente mão de Deus, reconhecer que o Senhor é o Senhor, que nós lhe somos inferiores, que somos servos. E assim nós estaremos encaminhando para o caminho da perfeição. Agora, se nós não pedimos, é porque nós nos achamos importantes, maiores do que Deus, que Deus é obrigado a nos satisfazer os desejos. Nós somos orgulhosos, soberbos, e Deus resiste aos soberbos. Por isso nós pedimos, precisamos pedir. E Jesus diz: pedi. Tiago diz: peça a Deus. Mas existe uma outra grande coisa que o Senhor nos ensina aqui. É que o cristão, ele pode pedir a Deus porque ele tem livre acesso a Deus. Somos imperfeitos, somos dependentes, mas em Cristo Jesus nós podemos chegar à presença de Deus. Nós temos direito de petição. Não é qualquer um que pode chegar à presença de Deus. Não é qualquer um que pode pedir a Deus. Nós podemos pedir a Deus porque fomos criados em Cristo Jesus, porque somos imagem de Deus. Eu disse aos irmãos aqui que Jesus, por ser o segundo Adão, ele foi criado à imagem de Deus. E por ser criado à imagem de Deus, ele pode dizer isto que nós vemos lá em João, capítulo 11, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Por ser a imagem de Deus, Jesus tinha pleno acesso ao Pai. Ele diz: olha, eu sei que sempre me ouves. E é esta garantia que Tiago dá para todos os cristãos. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você tem livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho e nós podemos entrar no santuário, como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e seguintes. E no próprio capítulo 4 de Hebreus, no versículo 16, o escritor diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós podemos chegar ao trono da graça, podemos entrar na presença de Deus, entrar no santuário, no Santo dos Santos. Por quê? Porque o nosso pecado foi removido por Cristo Jesus. É um grande privilégio que nós temos. Por isso, não temos desculpa para não irmos à presença de Deus, não estarmos dirigidos à perfeição. Porque se temos falta de sabedoria, podemos pedir a Deus. E tem outra coisa que Tiago nos ensina. Que Deus a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Tiago diz que além de termos acesso a Deus, Ele nos ouve e Ele não deixa de nos dar sabedoria. Nós lemos aqui, Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, disse, olha, eu sei que tu sempre me ouves. Aquele que é temente a Deus, que já, portanto, tem sabedoria, ao pedir mais sabedoria, certamente receberá a sabedoria. Porque Deus dá liberalmente. Ele não é mesquinho, Ele não dá pouco, Ele dá muito. Basta que você peça e Ele lhe dará. Tenhamos esta confiança. Tiago diz, olha, embora vocês sofram provações nesta vida, embora vocês sejam imperfeitos, embora vocês sejam dependentes de Deus, este Deus de quem vocês dependem não é mesquinho, Ele dá liberalmente. O quê? A sabedoria. Cuidado, irmãos. Muitos usam este versículo para dizer, olha, o que você pedir, Deus vai dar, e vai dar bastante. Nem sempre é assim. O que você pedir bem, Deus dará. O próprio Tiago, no capítulo 4, ele diz o seguinte, versículo 1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é qualquer pedido que Deus atende. Nós temos o direito de pedir, porque nós temos livre acesso por Cristo Jesus ao Pai. Mas o Pai não nos dá tudo o que pedimos. Por quê? Porque há pedidos que são carnais. Há pedidos que são mundanos. E estes Deus não nos dá. Deus nos dá e nos garante que nos dará as bênçãos espirituais. Aquilo que é para o nosso crescimento espiritual. Aí sim existe uma garantia de Deus. Você pedindo, receberá. Pede sabedoria. E diz Tiago, Deus dá a todos liberalmente. Aí sim, se você pedir sabedoria a Deus, Deus lhe dará sabedoria. Por quê? Porque Ele deu o seu próprio Filho como sabedoria para nós. É por isso que o escritor, que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, primeiro, no versículo 3, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já prometeu, já garantiu nos dar as bênçãos espirituais, que são aquelas permanentes, que são aquelas perenes, que são aquelas que nos levam ao céu, que é o objetivo da salvação. Isto sim, já está garantido por Deus. Pode pedir, que Ele certamente dará. Agora, pedidos
motivados pelos nossos desejos mundanos, carnais, caprichos, Deus não nos dará. Tiago mesmo disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É por isso que Jesus, nas últimas instruções, lá no capítulo 15, no versículo 7, outro versículo que é muito distorcido por estes falsos pregadores. Diz assim o texto: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando nós estamos em Jesus e as palavras de Jesus estão em nós, quando temos sabedoria, que é o próprio Cristo em nós, a nossa vontade é a vontade de Deus. E aquilo que nós pedirmos será o que Deus quer. Aí será um bom pedido. Aí sim, ele será atendido. Então, Tiago nos ensina que a vida cristã é uma vida de imperfeição, de dependência de Deus. Nós precisamos de sabedoria, mas quando pedimos a Deus, temos livre acesso ao Pai. E quando pedimos, ele dá, e não dá pouco, ele dá liberalmente. Por quê? Porque é um pedido bom. E tudo quanto pedirmos no campo espiritual, o Senhor nos dará. Por quê? Porque ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 11, quando nós temos o versículo 15, aliás, 11, Lucas, capítulo 11, no versículo 5, diz assim: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, se for procurar à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar? Digo-vos que ainda que se não levante a dar-nos por ser seu amigo, levantará-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Os irmãos perceberam aqui? Nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando eles nos pedem. E Deus garante dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. São as bênçãos espirituais que estão garantidas. E é isso que Tiago nos ensina. Nesta vida repleta de dificuldades, provações, nós temos que saber viver nela para nos encaminharmos à perfeição. Por isso precisamos de sabedoria. E Deus garante que nos dará, porque todas as bênçãos espirituais são bons pedidos. E como nós dependemos de Deus, nós sabemos pedir. E o pedido bom, que é o pedido das bênçãos espirituais, sempre será concedido. Só que aí nós entramos na terceira parte da nossa lição. E existe uma condição para recebermos este pedido. Deus garante que nos dará o que nós pedirmos, a sabedoria, as bênçãos espirituais. Mas existe um requisito. Diz Tiago no capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Existe uma condição para nós recebermos aquilo que pedirmos. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e, por conseguinte, recebermos aquilo que nós estamos pedindo. Você pode não receber se você pede mal. Mas ainda que você peça bem, peça coisas boas, as coisas espirituais, você pode não recebê-las. Não as receber. Por quê? Porque você não pediu com fé. Diz Tiago que para nós recebermos aquilo que pedimos, precisamos ter fé. Peça com fé. E o que é a fé? O próprio escritor aos Hebreus, quando nos explica que sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz o que é a fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe. Segundo, creia que é galardoador daqueles que o buscam. Ter fé não é só crer que Deus existe. As estatísticas mostram que mais de 80% das pessoas no mundo creem que Deus existe. Creem numa divindade. Os ateus são cerca de 15% da humanidade. Então, todos têm fé? Não. Porque existe o chamado ateísmo prático. São aqueles que, embora creiam que Deus existe, não fazem o que Deus manda. Vivem como se Deus não existisse. Esse é um dos grandes males dos nossos dias. Algumas pessoas creem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Nós diríamos até que não são algumas pessoas, é a maior parte das pessoas. Porque o ateísmo prático é isso, é viver como se Deus não existisse. Não basta crer que Deus existe, mas como dizia o catecismo romano, que nós colocamos aí em nosso esboço, a fé exige uma adesão a Deus. Não é só crer que Deus existe, mas é aderir a Deus. É fazer o que Deus manda fazer. É viver como Deus quer. É crer que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Então a fé envolve não só crer que Deus existe, algo racional, algo que até nos vem da filosofia, uma constatação nas próprias teorias científicas da origem do universo, nós vemos que é impossível não recorrer a Deus. Isso é o de menos, crer que Ele existe. Agora, a fé em Deus envolve também crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se eu creio em Deus, eu devo procurá-lo. E eu sei que Ele irá recompensar aqueles que o buscam, aqueles que lhe obedecem, e castigar aqueles que lhe desobedecem, aqueles que não fazem o que Ele manda. Ter fé em Deus é confiar, é fazer o que Deus manda, sabendo que eu serei recompensado por obedecer-lhe. Ainda que neste mundo o fato de eu obedecer a Deus me traga prejuízo financeiro, me traga perseguição, me traga até a morte, eu continuo fazendo aquilo que Deus quer. Por quê? Porque eu sei que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Por que nós sofremos perseguições, sofremos as aflições, mas não pecamos, continuamos a obedecer a palavra de Deus, mesmo que nós sejamos retaliados, mesmo que nós sejamos desprezados, mesmo que nós sejamos mortos, porque nós confiamos em Deus e sabemos que Ele é o galardoador
daqueles que o buscam. Paulo, quando estava próximo à sua morte, pelo conhecimento que tinha, sabia que haveria de ser morto por causa da fé. Ele nem por isso desanimou. Ele disse o seguinte, no capítulo 4, versículo 6 de 2 Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Paulo sabia que ia morrer, não ia escapar do imperador romano, de Nero, mas ele tinha algo no seu coração. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Eu vou ser morto, uma espada irá cortar a minha cabeça, mas eu sei que me está guardada a coroa da justiça, porque eu creio que Deus existe, mas eu também creio que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu peço a Deus, eu tenho que pedir com fé, sabendo que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Eu peço confiando em Deus, querendo agradar-lhe, sem duvidar. E aí Tiago diz, peça com fé, não duvidando. Irmãos, a dúvida é uma terrível arma que o inimigo das nossas almas coloca para nos matar espiritualmente. Nós vimos na aula passada que o segundo passo da tentação maligna é lançar o homem no campo da dúvida. O primeiro é abrir o diálogo com o homem. O diabo abre o diálogo com o homem, o mundo ou a nossa carne. O segundo passo é lançar o homem no campo da dúvida. Foi o que o diabo fez com Eva e com Jesus. Teve sucesso com Eva, não teve sucesso com Jesus. Olha bem o que diz o tentador. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O primeiro passo da tentação é abrir o diálogo com o diabo, com o mundo ou com a nossa carne. Mas o segundo passo é lançar no campo da dúvida. Certamente não morrereis, disse o diabo para Eva. E para Jesus, ele disse, se tu és o Filho de Deus, lá em Mateus 4:4. É lançar no campo da dúvida. A dúvida é uma arma que o inimigo coloca para nos matar espiritualmente. Paulo, quando fala da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, ele diz assim no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A dúvida são estes dardos inflamados do maligno. A figura aqui que Paulo coloca é a figura das lutas do Império Romano. O exército romano, os soldados romanos usavam escudo para se defender daqueles dardos. O dardo é como uma flecha. E esses dardos eram lançados pelos soldados com chamas, inflamados. Né? Se colocava no dardo, o dardo se colocava ali betume e se punha fogo. Então, se o dardo atingisse o soldado,
ele não só feria o soldado, como ele queimava o corpo do soldado. Porque havia o fogo na ponta do dardo, e ele era lançado e não só feria, como queimava o soldado. O objetivo era matar, e matar de forma cruel, porque além daquele que estava ferido e queimado, isto traria e abalaria o próprio humor, o próprio estado psicológico dos soldados que estavam à volta. Aquele horror, aquele homem ferido e que estava queimando, ele ficava sozinho, porque os outros que estavam ao seu lado se afastavam dele, causando um tumulto no exército, para que não fossem queimados também. E quem ficasse muito próximo podia ser queimado também. É isto que a dúvida produz no crente. Por isso que nós colocamos ali que a dúvida ela provoca uma ferida que pode levar à morte espiritual. O dardo inflamado do maligno, que é a dúvida, ela fere o crente. Ela causa uma ferida. A dúvida produz uma ferida. Mas a dúvida também consome a espiritualidade do crente. Assim como aquele fogo do dardo que estava na ponta do dardo queimava o soldado, a dúvida ela consome a vida espiritual do crente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós duvidamos, nós fazemos de Deus mentiroso. Nós fazemos de Deus, que é a verdade, mentiroso. E isto nos mata espiritualmente, nos separa de Deus. A dúvida também, ela promove a estagnação espiritual. O que diz Tiago? Que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aquele que duvida é como a onda. E nós sabemos que a onda não vai a lugar nenhum. Ela até impressiona. Ela até causa destruições, como nos tsunamis. Mas ela não vai a lugar nenhum. Ela quebra na praia. Ou além da praia, quando tem um tremor, um maremoto, que é o tsunami. Mas ela quebra, ela não vai a lugar nenhum. Aquele que duvida tem uma estagnação espiritual. Não vai a lugar nenhum, não cresce mais espiritualmente. E nós já vimos que a vida espiritual, ou você cresce, ou você decresce. E se você para, você começa a decrescer. Você sai do caminho da perfeição e vai de um abismo a outro abismo. Porque duvidou. A dúvida também faz perder a personalidade espiritual. A onda, ela é levada pelo vento. A onda, ela não se conduz, ela é conduzida. Quando há o tsunami, a onda passa do limite do mar, da praia, mas ela é levada para onde a força da terra o coloca. Ela é levada pelo vento. Quando há aqueles grandes furacões, aquelas grandes tempestades, as ondas são imensas. Por quê? Porque ela é levada. Aquele que duvida, ele é levado. E este é o caminho contrário da perfeição. Paulo, quando ele fala dos dons ministeriais, ele diz que Deus deu os dons ministeriais querendo o aperfeiçoamento dos santos, e no versículo 4, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Aquele que duvida, ele é levado por qualquer vento. É o caminho contrário da perfeição. Por isso que nós devemos pedir sabedoria com fé. Para atingir a perfeição, nós temos de ter fé. Porque aquele que duvida, ele é levado pelo vento. Ele não tem personalidade espiritual.
E aquele que duvida não recebe coisa alguma da parte de Deus. O que diz aqui? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Além de ser lançado de uma para outra parte, ele não recebe de Deus nada. Está lá em Tiago 1,7. O homem que duvida, ele não recebe nada de Deus. E nós temos um exemplo disso no ministério terreno de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 58, é dito o seguinte. Vamos ler o versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quem duvida, quem não tem fé, não recebe de Deus coisa alguma. Os habitantes de Nazaré não conseguiam enxergar em Jesus o Messias. Viam aquela pessoa que foi criada ali como qualquer um deles. E por não crerem, por duvidarem, não receberam de Deus. A Bíblia diz que Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Para termos fé, para não duvidarmos, precisamos buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, nós cremos que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. E por isso receberemos de Deus aquilo que pedimos. Para ter fé é preciso buscarmos a Deus. Mas buscarmos a Deus de verdade. Buscarmos a Deus com o coração inteiro. Como disse o profeta Jeremias, lá no capítulo 29 e no versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É por isso que o crente precisa orar, precisa jejuar, se consagrar, precisa buscar as bênçãos espirituais, precisa ler diariamente a palavra de Deus, ter uma vida devocional, porque aquele que busca a Deus é porque crê que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Ele aumenta em fé, e por aumentar em fé, ele não duvida e recebe aquilo que pede. É isso que Tiago nos ensina e nos conclama a fazer. Numa vida de provações, de tentações, numa vida em que temos consciência que somos imperfeitos, dependentes de Deus, nós precisamos de sabedoria, precisamos das bênçãos espirituais e devemos pedi-las com fé, buscando a Deus de todo o coração. O homem que não faz isto, que duvida, que não busca a Deus, é um homem inconstante. Diz Tiago no capítulo 1, versículo 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O comentarista da Bíblia de Jerusalém diz que quando se fala no homem de coração dobre, se está falando no homem de alma dupla. Era um princípio judeu que existe até hoje, não é? Dizendo que dentro de nós temos um impulso para o bem e um impulso para o mal. O ser humano ele tem dentro de si um impulso para o bem e um impulso para o mal. E o homem de alma dupla é aquele cuja natureza humana persiste, sobrepõe-se à natureza divina. Ele é inconstante, ele duvida, ele não consegue ter fé. Ele não crê em Deus, ele não confia em Deus, ele não entrega o seu caminho ao Senhor. E por isso ele é inconstante. Ele é como a onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores britânicos, e nós colocamos aí em nosso esboço, ele diz que não existe maior imoralidade do que o homem de coração dobre. Aquele que sabe que o que Deus fala é a verdade,
mas não faz aquilo que Deus fala. Diz Spurgeon que essa é a maior imoralidade. E o contrário de ter um coração dobre, um contrário de ter uma alma dupla, é ter simplicidade de coração e firmeza de atitude. É isto que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquele que é ressuscitado com Cristo, aquele que nasceu de novo, ele é firme e constante. Não porque tenha força própria, mas porque sempre está a buscar o Senhor. Não porque ele seja bom, não. É porque ele sabe que precisa de Deus e busca a Deus com todo o seu coração. E isso lhe dá firmeza, isso lhe dá constância. É por isso que nós devemos repetir a oração que os discípulos fizeram para o Senhor. Senhor, acrescenta-nos a fé. A fé, ela nos propicia ter firmeza e constância. Não ser duvidosos para não sermos inconstantes, para não termos a alma dupla. E o próprio Tiago irá dizer, lá no capítulo 5, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos santificamos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos os nossos corações purificados. E isto nos traz fé. E é por isso que nós podemos entrar no santuário e termos firmeza e constância com os corações purificados. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22, o escritor aos Hebreus diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós temos que pedir com fé. E aqui é interessante. Nós vemos que Tiago, assim como Paulo, diz que a fé é indispensável para a nossa vida espiritual. Mais uma vez, nós vemos aqui Tiago e Paulo juntos, sem nenhuma contradição. Paulo diz lá em Romanos que pela fé nós temos entrada nesta graça. E Tiago diz que para nós caminharmos com Deus, precisamos de sabedoria. E só teremos sabedoria se nós a pedirmos com fé. Coloca a fé também no início da caminhada do nosso relacionamento com Deus. E é neste instante, que terminando aqui, já passamos um pouco do horário, mas terminando aqui a quarta parte da nossa lição, que fala da sabedoria humilde. O que é a humildade? A humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Ora, o que Tiago nos ensinou aqui? Exatamente isso. O crente ele tem que ser humilde. Por quê? Porque ele tem consciência das suas limitações. Ele sabe que é imperfeito. Ele sabe que depende de Deus. Ele sabe que precisa buscar a Deus para ter fé, para pedir sabedoria, e esta sabedoria lhe ser dada, e ele poder saber viver sobre a face da terra. E esta humildade decorre desta consciência.
E porque ele é imperfeito e depende de Deus, ele passa a agir conforme a vontade de Deus. Isto é humildade. É por isso que ele vem e pede a Deus. É por isso que ele implora a Deus. É por isso que ele tem fé em Deus, confia em Deus, nega-se a si mesmo e deixa que Deus o conduza. Como o salmista diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, sabendo que ele fará todas as coisas. Esta é a sabedoria que vem do alto, que nos coloca na posição de humildade, sabendo que agora nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Como disse Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O cristão, ele não quer ser o dono do mundo, nem o filho do dono. Ele não quer prestígio, ele não quer riqueza, ele não quer posição social. Ele quer se humilhar debaixo da potente mão de Deus, sabendo que a seu tempo o Senhor exaltará. E exaltará o quê? Fazendo o desempregado virar empresário? Fazendo o pobre virar rico? Não. A exaltação do crente é na vinda de Jesus. Por isso disse Tiago, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Aquele que nada tem neste mundo, que é desprezado neste mundo, e nós vamos falar mais disso a miúde na próxima lição, ele tem que esperar a exaltação, que é o dia do arrebatamento da igreja. É o que Paulo dizia, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O próprio Tiago, ele diz assim, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5 e 8. É este o dia da nossa exaltação. É este o dia que nós estamos aguardando. E quem estiver bem nesta vida, quem for rico, diz Tiago, e o rico com o seu abatimento. Lembrando que tudo que você tenha neste mundo, posição social, posse de bens materiais, fama, popularidade, poder, tudo isto é passageiro. Diz Tiago, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Nós vivemos neste mundo, não para este mundo, mas nós vivemos para ter comunhão eterna com Deus. Por isso nós precisamos saber viver neste mundo. Por isso nós precisamos pedir sabedoria. Mas a sabedoria que nós pedimos deve ser pedida com fé. Porque sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Amém.